Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Eu vos saúdo na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar tua casa, tua vida e tua família. Estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual. Querido, antes da gente trazer essa mensagem, trazer essa palavra, eu gostaria que você compartilhasse esse canal. O nome do canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Você compartilhasse aí, se inscrevesse, deixar seu like, seu joinha, para a gente alcançar muitas almas através da palavra. Porque Jesus, sexta-feira, disse para Pedro: Pedro, sois limpo pela palavra. Você é uma pessoa limpa, então quem sabe que sua família ainda não esteja limpa pela palavra. Então o momento é esse. Compartilhe a like desse vídeo e outros, que todos os dias são 2 vídeos que gravamos para você. Eu sou o pastor Roberto Nunes, né? Que Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o canal. A Bíblia diz assim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 13. Lucas 24, 13. Que diz assim: eis que ia, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia distante de Jerusalém, a 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, e o mesmo Jesus o aproximou-se deles, mas os olhos dele estavam fechados para que não conhecesse. E eles disseram: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre nós? Por que estás triste? E respondeu eu sou peregrino em Jerusalém, e não tem sucedido muito nesses dias. E lhe perguntou: quais eles? Disseram: aos que respeitam a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, entrando com ele à mesa, sentando com ele na mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu. E abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Querido, essa mensagem é uma mensagem muito importante para mim e para você, que às vezes estamos dentro da casa do Senhor, às vezes estamos dentro da casa de Deus e não reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador. A Bíblia está nos dizendo que iam 2 discípulos, não eram 2 estranhos, eles eram discípulos de Jesus. E os 2 discípulos, durante 3 anos e meio, eles estiveram com Jesus. 3 anos e meio, viram os milagres que Jesus operou, viu a mulher hemorrágica com 12 anos ser curada, viu a filha de Jairo ser ressuscitada, viu o filho da viúva de Naim ser ressuscitado, viu aquele moço que estava há 38 anos naquele poço em Betesda ser curado, viu tantos os milagres durante 3 anos e meio em que Jesus esteve com eles e eles esteve com Jesus. Só que passou
a crucificação de Jesus. Crucificaram Jesus, no terceiro dia ele morre. Aí passa mais alguns dias, Jesus aparece para os seus discípulos. E indo esses dois moços, esses dois discípulos, no caminho de Emaús, que Emaús quer dizer riacho quente, eles iam para essa cidade chamada Riacho Quente, que é Emaús, e chegando no meio do caminho, Jesus aparece para eles. E eles começam a palestrar um com o outro. Poxa, estamos muito tristes, porque o nosso mestre morreu, não vamos ter mais ele para pregoar a palavra, não vamos mais ter Jesus do nosso lado. E eles estavam muito tristes. E Jesus começou a palestrar com ele. Eles palestram daqui, Jesus palestra dali, e vão conversando e palestrando. Até que eles entram numa casa, e já está quase escurecendo, já está entardecendo para escurecer. Eles entram e convidam Jesus para comer. E quando Jesus pega o pão e o parte, eles reconheceram que era Jesus no partido calabadash, no partido do pão. Querido, a Bíblia diz que eles estavam com os olhos fechados. Quantas pessoas estão hoje com os olhos fechados diante das promessas no qual Jesus prometeu? Porque a Bíblia diz que no Evangelho de João, que Jesus ia para o Pai, mas ia deixar o Consolador. Isso é uma promessa para mim. Jesus disse que na casa dele há muitas moradas. Isso é uma promessa para mim. Então, esses dois discípulos vão de caminho, de Emaús, vão andando. E Jesus palestrando com ele, eles não conheceram quem era Jesus, que era o próprio Senhor falando com eles. Às vezes, queridos, estamos dentro da igreja pregando a palavra, ouvindo o louvor, ouvindo a mensagem revelada por Deus, e as pessoas não acreditam que é o próprio Deus nos usando alguém para você e para mim. Esses dois discípulos estavam com os olhos tapados. Quando eu estou com os olhos tapados, eu também fecho meu coração. Quando eu estou com os olhos tapados, eu não consigo enxergar aquilo que vem na minha direção, que é de Deus. Porque muitas das vezes os nossos olhos é a janela da alma. Os nossos olhos é a janela da alma, meu querido. Os nossos olhos é que abre o nosso entendimento, que abre o nosso intelecto, para que eu e você entenda que a palavra de Jesus é verdadeira, que a palavra de Jesus não faz curva, que a palavra de Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. Então a palavra de Deus está nos dizendo que esses dois moços que iam no caminho de Emaús estavam com os olhos fechados. Não fecha os olhos diante da situação que você está vivendo. Não fecha teus olhos espirituais para que você não adormeça o sono da indolência. Não fecha os teus olhos diante das situações que estamos vivendo. Jesus está conosco, Jesus está comigo, Jesus está contigo. Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje, sempre, e será o Deus eterno. Esses dois discípulos estavam dispersos, estavam tristes, porque o bom mestre tinha morrido. E eles palestrando, poxa, o que será de nós agora? Como vamos fazer? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se ele deixou a promessa que iria para o Pai, mas ia deixar o Consolador, esses dois discípulos no caminho de Emaús tinham que se alegrar, porque a promessa que Jesus fez não cai por terra, não volta vazia. Mas eles não reconheceram que era Jesus. Jesus ia palestrando, ia conversando com eles, e eles não conheceram. Quantas vezes estamos dentro da casa do Senhor, estamos ouvindo a palavra, estamos ouvindo os belíssimos louvores, e não entendemos que é o próprio Deus falando a respeito da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Porque estamos com venda nos olhos. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento do povo para que não veja a glória de Deus. Esses dois discípulos
andou 3 anos e meio com Jesus. Durante o ministério de Jesus na terra, ele andou durante 3 anos e meio. Jesus pregoando, curando, batizando, e eles não conseguiram ver que era Jesus. Você está dentro da casa do Senhor, você está fazendo as mesmas obras que o Senhor fez, mas não consegue enxergar que Ele é contigo, que Ele está na tua vida. Querido, isso aqui é uma coisa muito séria. 2 discípulos, não era 2 estrangeiros, não era 2 seguidores de longe, não. Era 2 discípulos que estavam infiltrados na obra de Deus, na obra do Senhor Jesus. Andando com Jesus 3 anos e meio, não reconheceu que era Jesus. Eles só reconheceram Jesus quando Jesus sentou na mesa, que já era tarde, já estava anoitecendo. Jesus senta na mesa, Jesus pega o pão e deu graça e abençoou, como Jesus fez na ceia. E tendo dado graça, o abençoou. E Jesus abençoou aquele pão. Quando Jesus parte o pão, eles reconheceram, ou seja, abriram-lhe os olhos e reconheceram que era Jesus. Aleluia! Eles reconheceram que era Jesus. Mas reconheceram aonde? No partir do pão. Agora na caminhada, eles não conseguem ver porque estavam com os olhos vendados. Querido, que o Senhor abra os teus olhos hoje, que o Senhor abra a tua vista, os teus olhos, para que tu veja a grandeza do nosso Deus, o nosso Deus que pela palavra criou o céu e a terra e tudo que nele há, o nosso Deus que disse haja e ouve. Querido, essa palavra é muito importante para mim. No Evangelho de João acontece a mesma coisa. No Evangelho de João, no capítulo 14, os discípulos perguntam se é verdadeiramente o Cristo, se ele era verdadeiramente o Cristo. Jesus disse assim: vem e vede. Vem e vede. Muitas das vezes nós temos que ir, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqueles 2 discípulos estavam com Jesus 3 anos e meio, apregoando a palavra, vendo cego sendo curado, vendo coxo andar, vendo paralítico andar, todos os milagres durante 3 anos e meio do ministério de Jesus. Esses 2 discípulos de Emaús viram, mas quando começou Jesus a caminhar com eles estavam com venda nos olhos, estavam com os olhos fechados. Querido, nunca, jamais fecha os olhos para esta palavra, porque essa palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Os 2 discípulos só reconheceram Jesus no partir do pão. Querido, tem pessoas que só conhecem Jesus na Santa Ceia, passa um mês todinho, mas só vai no culto de Santa Ceia, onde só reconhece Jesus no partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles iam de caminho, conversando a respeito da morte de Jesus. Como vai ser, como é que vai ficar. Quem sabe que você está assim também, morto espiritual, perguntando como vai ser, como é que vai ficar, como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser o Natal, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Querido, deixa que tudo está no controle de Deus. Jesus não perde nada, nada sai da palma da mão dele, está tudo sob controle. Está tudo no controle da mão, está tudo no controle dos olhos, que a Bíblia diz que ele se inclina para ver o que se passa na terra. Verdadeiramente os 2 discípulos de Emaús só reconheceram Jesus no partir do pão. Será que você não está assim, não?
Só conhecemos Jesus no partir do pão, no dia de culto de Santa Ceia. Oh, louvado seja o nome do Eterno. Querido, nós temos que reconhecer Jesus todos os momentos, porque todos os momentos Ele está comigo, está contigo. Ai de nós se Ele não estivesse na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Esses dois discípulos tinham tudo para conhecer Jesus imediatamente, porque tinha parte com Ele, andava com Jesus, viu milagres, viu os acontecimentos, mas só que estava com os olhos vendados, com os olhos fechados. Ei, a palavra de Deus diz no livro dos Reis, que Geazi viu uma grande multidão, viu um exército o cercando a casa. E o profeta Eliseu falou para ele: Deus, que o Senhor abra os olhos desse moço. Quantas das vezes, durante a palavra sendo pregada, Deus está te alertando para você abrir os seus olhos. Porque quando você abre os teus olhos, você abre a sua mente. Porque, igual disse, os olhos é a janela da alma. Quando você abre os teus olhos, um horizonte se descortina. Quando você abre os teus olhos para a palavra que está sendo pregada, não tem como dar errado. Quando você abre os teus olhos para a tua casa, para a tua família, não tem como fugir do teu controle. Porque Deus está contigo, porque Deus está trabalhando de uma forma grandiosa na sua vida. Só reconhecer Jesus no partir do pão. Será que você não está reconhecendo Jesus só quando está no bem bom? Só quando tem prosperidade? Só quando tudo está tudo bem que você reconhece Jesus? Esses dois discípulos de Emaús só reconheceram Jesus quando Ele partiu o pão e deu para eles. E Ele disse que esse é o Jesus que nós conhecemos. Querido, para me encerrar, que diz assim: e aconteceu que, estando com eles na mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu, e abriram-se então os olhos, e conheceram que era Jesus. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós e no nosso coração, quando pelo caminho os falava, e quando não abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados, e 11 os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Não era nem para eles terem ido para Emaús, era para eles terem ficado em Jerusalém. Você lembra que Jesus deixou essa promessa? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Eles não ficaram em Jerusalém, eles saíram de caminho a Emaús, ou seja, foram para outro caminho. Ao invés de ficar em Jerusalém, foram para outro caminho. O Senhor tem promessa para você no caminho que você está, na igreja que você está, com a família que você está. Isso é promessa de Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, esses dois moços que iam de caminho de Emaús, não era para ter ido, tinha que ter ficado em Jerusalém, porque a promessa é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. E depois que eles voltam para Jerusalém, eles dizem assim: e na mesma hora, se levantando, se voltaram para Jerusalém, e acharam lá os congregados, os 11 e que estavam com eles. Do jeito que ele saiu de Jerusalém, quando ele voltou, encontrou da mesma forma os 11 e os congregados, porque não saíram de Jerusalém até que do alto fosse revestido. Querido,
Às vezes não queremos as promessas de Deus, mas a gente está saindo do lugar. A gente está fugindo da promessa. A promessa era para que os 2 discípulos de Emaús ficassem em Jerusalém. E eles saem de caminho. Emaús, que quer dizer rancho quente, riacho quente. Foram para um lugar que não tem nada a ver. A promessa estava em Jerusalém. A promessa era com Jerusalém. Até que do alto, toda Jerusalém fosse revestida do poder e da glória de Deus. Mas os 2 discípulos saíram de caminho para Emaús. Quantas vezes você está pegando o caminho errado, pegando a contramão do negócio? Você está entendendo o que o Espírito está dizendo para você? Fica no caminho de Jerusalém, fica no caminho, porque lá tem promessa, porque lá tem renovo. Fica no caminho de Jerusalém, porque lá o Senhor vai falar contigo, querido. Querido, eu sou o pastor Roberto. Todos os dias eu tenho 2 vídeos nesse canal para você. Todos os dias tem de 2 a 3 vídeos. Todos os dias, de domingo a domingo. Nós apregoamos a palavra de Deus para teu elevo espiritual. E eu gostaria que você compartilhasse, deixasse seu joinha, seu like e se inscrevesse nesse canal, que é para a gente romper o algoritmo do YouTube. O YouTube reconheça que esse vídeo está fazendo bem e passe para outra pessoa. Eu conto com você, tá bom? Se inscreva aí, se inscreva nesse canal, deixe seu like, seu joinha. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Não tem como errar. Você clicou lá, não se inscreva, vai aparecer lá o meu rosto lá. Clica lá para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Amém, querido? Para mim estar encerrando. A promessa que esses 2 discípulos tiveram era de ficar em Jerusalém, não de pegar caminho para Emaús. Esses 2 discípulos ficou reconhecido como os 2 discípulos de Emaús. Você quer ser reconhecido como o quê? Como discípulo que está no caminho errado, indo para outros caminhos, ou discípulo que vai ficar naquele lugar que Deus te chamou? Essa é a palavra de hoje, querido. Essa é a palavra de hoje. E eu quero estar orando por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, graça te damos, Senhor, porque nós estamos no caminho. Porque o Senhor nos ensinou que o Senhor é o caminho. Pai, se o Senhor é o caminho, porque não existe atalho, Senhor. Se o Senhor é a verdade, Senhor, porque não vamos viver na mentira. Se o Senhor é a vida, Pai, não vamos procurar morte. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, que nós não viemos desviar, como esses 2 discípulos de Emaús foram por caminhos que não era para ir, era para estar, para ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido, meu Deus. Pai, que nós não viemos fracassar na nossa caminhada, para pegar caminho errado, para pegar lá, até mesmo atalho, Senhor, para que as coisas facilitem para nós. Pai, não deixe que nossos pés vacilem para pegar outros caminhos, porque somente Tu, meu Pai, tem palavra de vida eterna. Fica conosco, Pai, no dia chamado hoje, nos dando um dia de paz, um dia de alegria e, acima de tudo, Senhor, um dia de salvação. Pois eu entrego a minha casa, a minha vida, a minha família, Senhor, nas Tuas mãos. Que a minha casa e a minha família, Pai, não venham andar por outros caminhos, a não ser o caminho da salvação. Fica conosco, Pai, porque assim eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Querido, mais uma vez eu vou te pedir, se inscreve nesse canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe aí com a sua família, com a sua casa, com seu parente, seu vizinho, com um grupo da família, compartilhe aí, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Estamos fazendo missão todos os dias,
todos os dias temos 2 vídeos para a missão, para que a palavra seja pregada. Amém, querido? Faça assim com a mão. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda do Senhor. Que nesse dia, nessa tarde ou nessa noite, todos juntos diga amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o Eterno. Querido, Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus.